Fala pessoal do 7º ano, vamos para mais uma aula de matemática. Hoje iremos ver cálculo de áreas de figuras planas, mas a ideia é transformar em triângulos e ver a composição deles. Tipo assim, a fórmula do trapézio, como é que a gente encontra? A fórmula do losango, como é que a gente encontra? A fórmula do quadrado e a fórmula do triângulo, como é que a gente encontra? Beleza? Então, para iniciar, observe esta parede aí na tela de vocês. Aí eu pergunto para vocês, qual é a área desta região? Vamos separar uma parte desta região. Então, observe as linhas em amarelo. Pronto. Beleza? Vocês viram aí que tem essa região interna da área e é uma área. Agora o seguinte, que figura é essa? Você consegue entender que figura é essa? Veja o seguinte, vamos contar quantos azulejos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, horizontalmente, horizontal, temos 7 azulejos. E na vertical, quantos temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí eu pergunto para vocês, se no horizontal, vamos dizer assim, a base tem 7, e na vertical, vamos dizer, a altura tem 9, ou a largura tem 9, qual é a área desta região? Aí você vai dizer, professor, é muito fácil, é só contar os azulejos de dentro. Beleza. Então, veja aí na tela de vocês como é que a gente encontra. Veja que a gente separou esta região aí. Ok. Que aqui tem 7, aqui tem 9. Então, para encontrar a quantidade de dentro, quer dizer, a região interna, que é a área, nós devemos fazer o quê? Multiplicar a base vezes a altura. Isso para figuras de retângulos. Então, esta figura é um retângulo. Voltando aqui. Por que um retângulo? Veja que a parte de baixo e a parte de cima são paralelos. Que é isso? Nunca vão se encontrar. E a parte vertical de um lado e do outro também são paralelos. E esses lados, vamos dizer assim, são iguais. Então, esse lado é igual a esse. O de cima é igual ao de baixo. Para encontrar a região interna, a gente multiplica base vezes altura ou base vezes largura. Beleza? Então, fazendo essa multiplicação aí na tela de vocês, 7 vezes 9 vai dar 63. Beleza? Então, 7 vezes 9, 63. Veja que a informação está em centímetro e a informação for em centímetro, vai virar centímetro quadrado. Agora, se a informação, observa aí na tela, for azulejo, a quantidade será de azulejo. Então, se você contar aí dentro, contar essa região interna, você vai ver que tem 63 azulejos, porque a unidade de medida a gente está usando como um azulejo, beleza? Uma cerâmica. Então, essa é a ideia de retângulo, beleza? Então, vamos fazer agora, observa aí, 7 e subindo aquele mesmo exemplo que a gente acabou de ver, 9, beleza? Então, se você contar, vai ter 7 linhas, nesse caso vão ter 9 linhas de 7. Então, 9 vezes 7, 63 azulejos. Agora, se você tiver uma parede dessa aí na tela de vocês, como é que encontra a área dessa parede? Observe as informações em preto, então são as medidas. Vocês tiram as medidas em metros e realizam a multiplicação, base vezes altura, que vai ser 5,3 vezes 2,7. Vai bater o valor de 14,31 metros quadrados. Aí, voltando aqui, você vai comprar lá no comércio onde vende azulejo, onde vende a cerâmica. Aí, se você pegar azulejos pequenos, terá mais azulejos. Se você pegar tipo porcelanato, que é bem grande, terá menos azulejos. Por quê? Os azulejos pequenininhos ocupam a menor área, então precisa de muito mais azulejo para preencher a área desejada. Se eu pegar um porcelanato, a área do porcelanato, de um porcelanato, é bem maior
do que a área de um azulejo, beleza? Ou de uma cerâmica. Então, precisará de menos porcelanato, porque ele vai preencher mais espaço, então terá menos peças, ok? Então, ó, você faz isso, multiplica comprimento vezes altura, vê quanto é que dá. Aí você vai lá e ó, eu quero, lá a minha parede deu 14,31 metros quadrados. Aí você vai olhar a informação da caixa e vai ver, deu 14. Então você não pode trazer essa quantidade. Então você vai pegar 15 ou 16 ou 17. Passar, porque terá os cortes para preencher bem direitinho. Então você faz esse procedimento para revestir a casa em cerâmica, ou se não a área em cerâmica. Ok? Agora observe aí na tela de vocês, vamos ver esta região aí, veja. Aí eu pergunto para vocês, essa parte que a gente separou, qual o nome desta região, nesse caso, desta figura? E qual é a área desta região? Se você ver, ó, vai ter o quê? E o nome dessa região será o quê? Ok? Já pensou? Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, peguei 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Então ficou 1, 2, 3, 4. A figura que está aí acima do 3, considere como 4, 5, 6 e 7. Então se tem, voltando aqui, 7 embaixo e 7 em cima, vamos dizer assim, base e altura, que figura é essa? Onde se tem dois lados iguais e esse lado é igual a esse lado é igual a esse, são todos iguais, então é um show de bola, quadrado. Então esta região é um quadrado. Agora eu pergunto, como é que a gente encontra a área deste quadrado? Então, ó, observe aí que tem um quadrado e a área do quadrado, veja aí, que é base vezes altura. Só que tem um caso especial, onde a base a gente vai chamar de lado e a altura vamos chamar de lado. Então fica lado vezes lado, quadrado. Você pode usar comprimento vezes largura ou lado vezes lado. Aí você diz, é igual ao retângulo. Beleza. Então a área do quadrado a gente encontra igual ao do retângulo. Ou então a do retângulo é igual, não sei se nesse caso será igual ao quadrado. Porque no retângulo os lados são diferentes. No quadrado tem essa particularidade dos lados serem iguais. Beleza? Então, ó, observa aí que vai ter 7 e vai ter 7. Realizando essa multiplicação, 7 vezes 7, 49. Se for centímetro, fica 49 centímetros quadrados. Se for metro, 49 metros quadrados. Veja que no quadrado, ó, o de cima é igual ao de baixo. Então, 7 em cima, 7 embaixo. 7 do lado esquerdo, então terá 7 do lado direito. Então, se você contar, observe aí na tela que se você contar esta região, terá 49 azulejos. Do mesmo exemplo lá do retângulo. Do mesmo jeito, se você contar, terá 49. Por quê? Temos 7 linhas de 7. Então, 7 vezes 7, 49 azulejos. Beleza? Então, você entendeu a área do retângulo e a área do quadrado. Aí eu pergunto, como encontramos a área do triângulo? Então, veja que nesse exemplo do quadrado, deu 49. Guarda essa informação. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Observa aí. Se a gente passar essa linha vermelha e vamos só considerar esse pedaço aí, ó. Que região é essa? Qual é a área desta região? Aí eu pergunto, que figura é essa? Nesse caso, o quê? Essa região representa que figura? Aí você vai dizer, é um triângulo. Beleza. Agora, como nós encontramos a área do triângulo? Então, vamos partir da ideia da área de um quadrado ou então da área de um retângulo para encontrarmos a área de um triângulo. Beleza? Então, observe aí na tela de vocês que eu vou contar. Veja aí, observe. A gente vai contar agora os quadradinhos que tem a cerâmica. 1, 2, 3, ó. Já vou botar o 3 agora, daqui a pouco, né? Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então você vê aí que nós contamos 20 cerâmicas inteiras.
Beleza? Nesse caso, 21. 21 cerâmicas inteiras. E agora, o que é que a gente pode contar? Então veja que a gente pode juntar essas duas cerâmicas e considerar uma, 22. Juntar essas duas cerâmicas e considerar uma, 23. Juntar essas duas cerâmicas e considerar uma, 24. E essa daqui fica sozinha. Então fica 24,5. Cerâmicas, então 24 cerâmicas e a metade de uma. Você lembra, há 1 minuto atrás ou 2 minutos atrás, que a área desse retângulo, se não desse quadrado, dessa região, deu 49. E a gente pegou uma linha horizontal e olhou só o triângulo. E essa região deu 24,5. Isso quer dizer o quê? Hein? Veja aqui, não é Tadeu Schmidt. O que isso acontece? Ah, nada a ver. Não. Então, se a gente percebeu que deu 49, e se a gente pegou um triângulo, que é uma região, a partir de um quadrado, e deu 24,5, então a gente percebe que essa região é a metade do quadrado, ou pode ser também a metade de um retângulo, ok? Você entendeu que o triângulo é a metade da área de um quadrado ou a metade da área de um retângulo, beleza? Observe aí na tela de vocês o seguinte, que a área do triângulo é a metade da área do retângulo, beleza? Então, ó, você vai ver essa informação que temos esse triângulo. Então, este triângulo, qual é a sua fórmula? Esse exemplo mesmo, ó. Base vezes altura, que é a área do quê? Do retângulo. Vamos considerar os lados diferentes, então vamos considerar um retângulo, onde eu divido por 2, encontramos a área do triângulo. Beleza? Onde essa parte de vermelho, nesse caso de amarelo, a gente tem a ideia da fórmula da área do retângulo. Então, se a gente dividir por 2, nós encontramos a área de um triângulo. Então, guarda na memória que área do quadrado, lado vezes lado. Área do retângulo, base vezes altura. E a área do triângulo, base vezes altura, sobre 2. Beleza? Observe aí na tela de vocês que figura é essa. Já tem o nome, né? É um trapézio. Agora, você vai dizer, eita, complicou. Mas calma, vamos destrinchar esse trapézio em 2 triângulos. Observe aí, que nós temos 2 triângulos. Foi passado uma diagonal azul e foi separado aí em 2 triângulos. Então, ó, essa base, vamos considerar como base maior. Então, a área do triângulo é o quê? Base vezes altura. Então, ó, base, área do triângulo, essa informação que tem aí, ó, área tri base em M, quer dizer o quê? A área do triângulo da base maior é igual a base, nesse caso é a base dele que é a maior, vezes a altura, dividido por 2. E a parte de cima, de vermelho, como você vê aí na tela, é a base menor. Então, vamos usar essa fórmula do triângulo, usando ó, área tri base M minúsculo, quer dizer o quê? Área do triângulo da base menor. Vai ser igual a base vezes a altura sobre 2. Observe aqui. Veja aqui. A base maior eu representei como B maiúsculo e a base menor eu representei como B minúsculo. Se você observar, a altura dos 2 triângulos são os mesmos. Então, a altura eu coloquei na mesma ideia, minúsculo os 2. Ok? Então, veja aí na tela de vocês, se eu pegar a área do triângulo da base maior e a área do triângulo da base menor e somar, nós teremos esta área do trapézio, porque nós temos 2 triângulos e separa. Então fica a área do trapézio, vai ser a junção das 2 áreas. Então a gente vai separar assim. Então se você vê que tem B maiúsculo e B minúsculo e o H é igual nos dois, então a gente separa o H. Coloca o B maiúsculo entre parênteses, somando com B minúsculo, sobre 2. Então a gente vai completar essa informação da seguinte maneira. Dizer que a área do trapézio é igual a parêntese, base maior mais base menor, fecha parêntese, vezes a altura dividido por 2. Então, a gente compreendeu que a área do trapézio vem da área de 2 triângulos, beleza? E a junção dele
compreende e gera a área do trapézio, que é apresentado aí na tela de vocês da seguinte maneira. Parênteses, base maior mais base menor, fecha parênteses, vezes a altura dividido por 2. Beleza? Então, ó, veja aí na tela de vocês o losango. Então, parece uma pipa, vamos dizer assim, né? Um cabrecho aí, né? A pipa. Então, veja que eu vou passar essa linha de vermelho e essa linha se chama diagonal maior. Vamos passar uma outra linha, nesse formato são as diagonais, e essa diagonal se chama diagonal menor. Aí você voltando aqui, aí você vai dizer assim, para que eu preciso entender a diagonal? Porque a fórmula precisa das diagonais. Agora vamos compreender da onde vem a fórmula. Veja aí na tela de vocês que eu vou colocar esse losango em um retângulo onde as pontas se tocam nos lados do retângulo. Beleza? Então você observa aí que nós temos 8 triângulos. 4 triângulos azuis e 4 triângulos cinza, vamos dizer assim. Então, isso quer dizer que a área de um losango é a metade da área de um, isso mesmo, retângulo. Onde a altura do retângulo é a diagonal menor e a largura, ou senão a base, é a diagonal maior, conforme você vê aí na tela. Beleza? Então você vai fazer o quê? Isso mesmo. Multiplicar as diagonais, porque a fórmula da área do retângulo, e dividir por 2. Porque você observa aí que o losango é a metade da área de um retângulo. Então, a área fica o quê? 1, 2, 3, 4. Então, você vê agora que temos 4 triângulos azuis e 4 triângulos sem ser azul. Então, juntando tudo, nós temos 8. E dos 8, 4 faz parte da área do losango. Então, fica a área do retângulo, base vezes altura. Só que a base e a altura é a diagonal maior e a diagonal menor. Então, fica diagonal maior vezes diagonal menor. Então, a gente vai encontrar a área do losango, que é diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Então, você tem que ver o seguinte, que as diagonais, a gente tem que saber o seu comprimento, multiplicar e dividir por 2, que encontra a área do losango. Beleza? Agora eu pergunto para vocês, veja aí na tela, que figura é essa? Você vai dizer, é um retângulo. Não, essa figura é um paralelogramo. Veja aqui, se eu pegar de um ponto a outra, nós temos a altura. Por que eu falei da altura? Porque ela faz parte da fórmula, a altura. Agora vamos entender qual é a fórmula de um paralelogramo. Então vamos tirar esse pedaço. Veja aí, ó. Vamos tirar esse pedaço. Beleza. Então vamos colocar onde? Do outro lado. Veja que encaixa, vamos dizer assim, perfeitamente. Dá para ver, facilita o entendimento. Onde o lado que é a altura é igual ao outro, também será a altura. E a base vai ser o mesmo. Então que figura é essa? Isso parece um retângulo. Beleza. Então a gente vai usar a área do retângulo, porque é a mesma coisa de um paralelogramo. A gente tira um pedaço e complementa no outro e vira um retângulo. Então, veja aí que a área do retângulo é base vezes altura, onde aí também será a área do paralelogramo, base vezes altura. Beleza? Então, ó, voltando aqui, a gente entendeu a área de um retângulo, que a gente viu que a região interna faz base vezes altura. Daí a gente criou uma região quadrangular, que é um quadrado. A gente viu que é lado vezes lado. Com isso a gente criou a área de um triângulo partindo de um quadrado e percebeu que a área do triângulo é a metade da área de um quadrado ou a metade da área de um retângulo. E a gente construiu, a gente entendeu o losango. Nesse caso, antes disso, a gente viu a área do trapézio, que se dá na junção de 2 triângulos. Ele tem 2 triângulos dentro, vamos dizer assim, onde a sua fórmula é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Depois a gente compreendeu o losango, que é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. A gente agora acabou de ver a área do paralelogramo, que é a mesma coisa da área do retângulo, base vezes altura. Então você vai dizer, então o retângulo, o quadrado e o paralelogramo
a gente usa a mesma forma. Beleza? Veja que é tranquilo entender matemática, com calma e com paciência a gente chega lá. Agora eu vou perguntar para vocês, veja aí na tela este exemplo, nesse caso essa questãozinha. Qual dessas figuras tem a mesma área? Veja, qual dessas figuras tem a mesma área? Então vamos começar com um vermelho que parece um L. Então a área é de vermelho, então para saber a área nós temos que contar quantos quadrados tem. Contando, a gente vê que tem 7. Beleza? Então vamos botar essa informação lá na figura. E vamos ver agora essa figura que é o número 2. Qual é a sua área? Você já contou, beleza, então é 6. Beleza, então a gente guarda lá. E essa segunda, nesse caso a terceira área, você contou, já viu que é 8, então a gente guarda a informação lá. E o verde, que é a quarta figura, aí você vê, fica tranquilo, mas dá uma travada porque você conta 6 quadrados inteiros, assim, preenchidos, e 2 que não são totalmente preenchidos, mas que você pega um e junta com o outro, forma um quadrado. Então, perfeito, você viu que é 7. A gente guarda essa informação. Então, quais são as figuras que têm a mesma área? Veja aí, que é a 1 e a 4. Veja que esse aqui completa com esse. Então, a figura 1 e a figura 4 tem a mesma área. Beleza? Agora, voltando aqui. Vamos ver agora, vamos dizer assim, um joguinho, um Tangram. Então, ó, fica como pesquisa para vocês a história do Tangram. E também tentem ver, construir um Tangram para vocês e ver se conseguem formar figuras. Beleza? Você vê o que é Tangram. Veja aí na tela de vocês essa figura. Tangram. Então, essa região é um quadrado. Então, dentro desse quadrado, temos 7 figuras. Então, essas figuras têm a região, são preenchidas na região de um quadrado. Beleza? Aí eu pergunto, se eu formar figuras a partir dessas representações aí, desses triângulos, quadrado e o paralelogramo, qual é a área da figura? Então, vamos ver. Veja que a partir dessas figuras, ó, conta aí, 1, 2, 3, 4, 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo. A gente faz isso, ó, um gato. A gente faz o quê? Um pato, vou dizer assim, né? Um ganso. A gente faz, ó, um peixe. A gente faz um barco. A gente faz uma casa. Então, veja que essas figuras que tem aí na tela de vocês, parte da figura de um quadrado, onde todas elas é preenchida num quadrado. Aí eu pergunto, qual é a área do gato? Qual é a área do peixe? Qual é a área do ganso? Qual é a área da casa? E qual é a área do barco? E aí? Você compreende que essas figuras têm a mesma área porque tem parte de um quadrado, que essas figuras estão todas dentro do quadrado, então tem a mesma área. Então, com isso, eu chego no objetivo da aula, onde uma figura, nesse caso um quadrado, a gente pode preencher por diversos tipos de representações. Posso preencher com retângulozinhos, com quadradozinhos, ou posso preencher com triângulo, quadrado, paralelogramo, dentro de uma região quadrada. Beleza? Então, ó, essa figura é um Tangram. Então, aí é o quê? Temos 7 figuras que é preenchida. Aí eu pergunto o seguinte. Dessa figura, quantos triângulos tem? Veja que esse triângulo rosa, temos um. Mas quantos triângulos desta área tem aí dentro? Veja aí na tela de vocês. A gente vai entender agora. Ó. Preenche aqui. Veja que formou mais 2 triângulos. E o quadrado, se a gente dividir ao meio, também temos esse triângulo. Então, quantos triângulos já tem? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos destrinchar mais. Veja aqui. Esse triângulo forma mais 2 triângulos. 7 e 8. Então, nós temos 8 triângulos, vamos dizer assim, do triângulo para baixo. Então, se eu dessa ideia, já sabe que do outro lado também terá 8. E a junção será 16. Beleza, então, mas vamos ver. A gente destrincha aqui,
destrincha e destrincha. Então formou 9, nesse caso ali vai ser 10, ó, 11, vai chegar ao 10. Então, ó, vamos destrinchar todos, ó. Voltei, então vem o 9 e vamos destrinchar, ó. Aqui já tem 1, 2, 3 e 4, mais 4, vai ser o 11 e o 12. E a gente vai destrinchar aqui, ó, destrinchar e destrinchar. Vamos contar agora. 13, 14, o 15 já tem, 16, 17 e nesse caso não tem 17, é o 16. Então veja aqui, já está aí todos os triângulos já com força e repartido. Então formou 16 triângulos. Então nesta figura tem 16 triângulos. A gente preencheu as 7 figuras e a gente encaixou os 16 triângulos aí dentro, que formam o quê? 2 triângulos grandes, 2 triângulos pequenos, né? Deixa eu voltar tudinho. Veja aí que tem 2 triângulos grandes. Nesse caso, deixa eu voltar, ó, 2 triângulos pequenos, um triângulo médio, um quadrado e um paralelogramo. Com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Mas antes, veja aí na tela de vocês mais representações de figuras, ó. Cachorro, cavalo e coelho. Beleza? Então a gente finaliza essa aula entendendo que das figuras planas, nesse caso quadrado, retângulo, através de triângulos, a gente consegue compreender e entender as outras fórmulas. Beleza? E que a região a gente pode preencher com qualquer figura. Pode preencher com um triângulo, pode preencher com um retângulo. Isso se for perfeitamente. Ok? Pode ter uma região que não posso colocar vários triângulos. Mas pode ter região que eu posso preencher com retângulos, com quadrados. E a gente viu que no Tangram, das 7 figuras, a gente pode destrinchar e formar 16 triângulos pequenos, ok? Forte abraço e até a próxima aula.